Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar o capítulo 25, que fala sobre a Lua, as fases da Lua e também a formação dos eclipses, tanto lunar quanto solar. Então acompanhe junto comigo a partir da página 142 da apostila. A Lua, já sabemos que é considerado o satélite natural do nosso planeta. Ela tem aproximadamente 3.476 quilômetros de diâmetro e não tem atmosfera. Ela não tem gases envolvendo a sua superfície, como o nosso planeta possui. E por conta disso, várias colisões aconteceram, com meteoroides, meteoritos chegando na superfície lunar. Por isso que a Lua ela é cheia de crateras. Ela tem até na apostila aí, tem uma imagem ampliada de uma cratera lunar que a gente encontra no solo da Lua. Porque esses corpos celestes vão chocando aí com a Lua, com o satélite natural da Terra, já que não tem atmosfera como nós para nos proteger. Nós temos a atmosfera que faz com que haja uma fragmentação dos meteoros, formando os meteoritos, mas a Lua não. Então ela acaba tendo todas essas formações aí de imperfeições na sua superfície por conta dessas colisões. Essas colisões também fizeram com que derretessem algumas rochas, formassem lavas, e essas lavas depois se esfriaram e aparecem como essas áreas escuras aqui na Lua, que nós chamamos de mares. Essas áreas mais escuras, elas eram lava que acabou se esfriando e ficou nessa formação escura. Atualmente, não se tem atividade vulcânica, porque dentro da Lua é extremamente sólido, não é igual aqui que a gente tem o magma liquefeito sendo expelido através da atividade vulcânica. Então, por isso, não se tem mais atividades vulcânicas lá no satélite natural. Não se tem indícios de vida na Lua, porque não se tem atmosfera e a ausência da atmosfera impossibilita a proteção dos seres vivos da exposição direta da radiação do Sol, como a radiação ultravioleta. Ela acaba sendo extremamente nociva, então fica bem difícil se ter vida num ambiente sem atmosfera, sem essa proteção. A temperatura na Lua varia em média, de menos 153 graus Celsius à noite, e durante o dia fica 107 graus Celsius em média. Então há uma amplitude aí, uma diferença do dia para a noite bem drástica, uma diferença bem considerável. Outra situação é a ausência de água no estado líquido, que faz com que não se tenha a existência de seres vivos nessas crateras aqui da Lua, porque não se tem água no estado líquido. Em 1969, os astronautas Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins chegaram à Lua pela primeira vez na missão que recebeu o nome de missão Apollo 11. Eles partiram da base aérea lá no Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, e depois de 4 dias de viagem pousaram na Lua. Eles coletaram algumas amostras do solo lunar para realizar várias pesquisas sobre quais são as rochas que compõem o solo e também a possibilidade, se tiver algum tipo de indício de vida no solo da Lua. Então aqui uma imagem de um dos astronautas que conseguiram chegar lá na Lua. Aqui uma sonda que também ajudou aí a coletar dados para que chegassem imagens também aqui para nós, para quem estivesse aqui na Terra, coletar todos esses dados relacionados a essa expedição que o homem fez até chegar à Lua. A Lua ela está a uma distância do nosso planeta de mais ou menos 384.400 quilômetros. E ela participa de algumas movimentações, ela não está estática. Ela tem os movimentos como de revolução e o movimento de rotação. O que é o movimento de revolução? É o movimento completo da Lua ao redor da Terra. E tem duração aproximadamente de 27 dias e 8 horas. Quase 28 dias, quase o que a gente chama de mês. Então a Lua, ela vai fazer esse movimento ao redor do nosso planeta, porque é o nosso satélite natural, e dura basicamente 27 dias e 8 horas.
E o outro movimento, que é o movimento de rotação, é o movimento em que a Lua gira em torno do seu próprio eixo, bem como a Terra também gira em torno do seu próprio eixo. Como esses dois movimentos, tanto de rotação e de revolução, dura mais ou menos 27 dias e 8 horas, a Lua ela está sempre com a mesma face voltada para o nosso planeta. Por isso que falam que a face que nós não conseguimos nunca ver da Lua é a face oculta da Lua. Né? A gente não consegue ver porque a movimentação que a Lua faz ao redor dela mesma e ao redor do nosso planeta, e o nosso planeta também faz um movimento ao redor do seu próprio eixo, a gente acaba sempre vendo a mesma face da Lua. E ela também, juntamente com a Terra, além de fazer esse movimento de revolução ao redor da Terra e movimento de rotação ao redor de si mesma, juntamente com a Terra, ela faz um movimento de translação ao redor do Sol, né? Fazendo esse movimento aí que dura basicamente um ano, que é a média de translação do planeta Terra ao redor do Sol. Quais são as fases da Lua? A Lua, gente, não tem luz própria, então ela não brilha, ela não emite luz própria, bem como os planetas. Porém, ela é um astro iluminado, ela reflete a luz do Sol. Então, devido a essas movimentações que a Lua tem, pode variar a iluminação que ela recebe do Sol e essa iluminação que ela vai refletir, de modo que partes diferentes da Lua ficam iluminadas ou outras partes ficam no escuro. Então, quando a gente observa da Terra, a gente vê diferentes formatos desse astro, que a gente chama de fases da Lua. Então, tem a fase de Lua nova, do quarto crescente, a Lua cheia e o quarto minguante, que são essas 4 fases que vão compreender o período de 27 dias e 8 horas, que é exatamente o movimento de revolução e o movimento de rotação da Lua. Com relação a essas fases, então a gente vai ver um pouquinho de cada. Em determinada fase do seu ciclo de revolução e rotação, a face lunar iluminada ela está voltada para o Sol. E a que não está iluminada, ela está voltada para a Terra. Ou seja, a face lunar que recebe a luz do Sol, ela está oposta à superfície terrestre. Então a gente chama de lua nova. A gente consegue ver a Lua durante o dia, bem clarinho, aproximadamente entre 6 da manhã e 6 da tarde. E a gente não tem a Lua iluminando o céu, vamos assim dizer, no período da noite, por conta da sua posição com relação ao Sol. Então ela tá nessa fase que é a fase de lua nova e a gente não consegue vê-la de noite, apenas durante o dia dá para ver aí o formatinho da Lua. Depois de alguns dias, ela vai mudar a sua posição por conta, né, do seu movimento de revolução e rotação. Ela vai mudar a sua posição e a região mais voltada para o nosso planeta vai começando a se tornar progressivamente mais iluminada. Até que entre a Lua, a Terra e o Sol exista um ângulo de 90 graus mais ou menos. E é nesse momento que a Lua fica com metade iluminada e a outra metade escura. E ela ganha essa aparência de letra C na parte iluminada. E essa fase a gente chama de quarto crescente, porque a Lua está crescendo, está aparecendo. Então tinha a Lua nova, que ia começar aí o seu ciclo. Agora ela começa a ser mais iluminada pelo Sol, pela sua posição. Seguindo a sua órbita, né, continuando o seu movimento, a região iluminada voltada para a Terra aumenta cada vez mais. E aí a Lua ela vai assumir uma posição oposta do Sol. Então a gente vê aqui a Terra vai estar entre a Lua e o Sol. Então a Lua ela vai mostrar para nós completamente iluminada. Então a gente tem a fase de lua cheia. Então a fase iluminada da Lua, ela está voltada para a superfície terrestre. Então a gente consegue ver a Lua cheia à noite apenas, não durante o dia. E aí ela está completamente formada, ela veio crescendo, né? E a próxima fase então é a fase de lua cheia. Até que então ela vai passando os dias e a parte iluminada voltada para a Terra continua diminuindo, até que ela volta ao ponto de estar metade iluminada e metade no escuro. Só que agora, pelo outro lado, né? Então ela tem como se fosse o formato de letra C, ao contrário, né? Ou ao formato de letra D. E aí a gente consegue ver
a lua aparecendo no céu mais de noite, né? Com esse formatinho na parte iluminada, mas a gente consegue ver também ao amanhecer. E é a lua minguante, porque ela está minguando, né? Relativo àquilo que diminui, então vai diminuindo a sua iluminação. Até que depois ela volta, ela some totalmente a sua iluminação e retorna para a primeira fase que a gente viu, que é a lua nova. Então assim são as 4 fases da lua. Presta atenção nisso que a Pro vai falar. As fases da lua, elas são as mesmas, porém, de acordo com o hemisfério que a pessoa está visualizando, elas vão ser vistas diferentes. É a questão da posição em que os hemisférios do nosso planeta estão, até porque a gente tem um eixo inclinado da Terra. A cada 29 dias e meio aproximadamente, esse ciclo das fases da lua se repete, e a gente já sabe que antigamente várias civilizações usavam os ciclos lunares para construir seus calendários. Até mesmo as mulheres antigamente, elas contavam 40 lunações para saber quando é que viria o bebê, quando nasceria o bebê, que são exatamente 40 semanas, porque cada fase de lua dura em torno de 7 dias e algumas horas. Olha só as diferentes fases da lua do hemisfério norte. Então, o quarto crescente, a fase iluminada, parece um D. A fase minguante parecendo C. A lua cheia, bem cheia, e a lua nova quase apagadinha. Então, vamos lá. Os eclipses. Os eclipses, eles são fenômenos naturais que vão acontecer em razão do quê? Da disposição dos astros, como a lua, a terra e o sol. Em certos momentos dos seus movimentos de rotação e translação, eles vão se alinhar e eles vão bloquear de forma total ou parcial a luz solar que vai incidir sobre a Terra ou a Lua. Então a gente vê 2 tipos de eclipses, o eclipse lunar e o solar. O eclipse lunar ocorre quando a Lua está na fase cheia e a Terra está entre o Sol e a Lua. Então fica Sol, Terra e Lua. Conforme vai se aproximando da região de sombra da Terra, a Lua fica totalmente encoberta até ela desaparecer, total ou apenas uma parte, porque a Terra ela vai bloquear a passagem dos raios solares que iluminariam a Lua. Então, se tiver, se a Lua estiver aqui na região bem alinhadinha, vai acontecer o eclipse. Se quem está observando, estiver nessa zona de umbra, ou de penumbra, vai ver ou eclipse total ou eclipse parcial. Se a pessoa estiver na região de umbra, é o eclipse total lunar. Se estiver na região de penumbra, é o eclipse parcial da Lua. No eclipse lunar, então, a sombra da Terra, olha, ela vai se projetando na Lua até bloquear totalmente a luminosidade do Sol, mostrando que é mais uma comprovação de que a Terra ela é redonda, ela é esférica. Então isso é uma prova irrefutável, não tem como falar, olha, a Terra é plana. A Terra tem um formato geóide, é um formato bem próximo de uma esfera. Mais uma comprovação que podemos ver no eclipse lunar, quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Já no eclipse solar, a gente vê quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra. Então, a gente vê esse fenômeno acontecendo durante a Lua nova. A Lua ela vai bloquear no espaço ali onde ela está a radiação ultravioleta de chegar aqui e iluminar parte da Terra. Então, ela projeta a sua sombra em alguma região do planeta. O eclipse total solar ocorre na região da umbra, como a gente viu, assim como no lunar, e o parcial na região de penumbra. Então, na região de umbra, o dia vira noite durante aqueles momentos, caracterizando o que a gente chama de eclipse solar total. Então, eclipse solar, Sol, Lua e Terra. E aí, quem está aqui na região da umbra vê o eclipse total. Fica, tipo assim, o dia virando noite. Agora, quem está na região de penumbra vai ver aí o eclipse parcial, tá? Então, a gente tem essas 2 regiões que vão ver o eclipse de forma diferente. E tanto o eclipse solar total como o eclipse parcial do Sol. Tá legal?
Se você ficou com alguma dúvida sobre a Lua, sua composição, sua distância, seus movimentos, os fenômenos que acontecem pelas fases da Lua ou os eclipses, escreve para Pro. Um beijo!